Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo e hoje eu estou aqui para uma gravação de um novo episódio do podcast Psicologia IA Positiva. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A gravação de hoje é diferente, é presencial e eu estou aqui com o meu querido amigo Samir, onde nós vamos falar a respeito de tecnologia, IA, psicologia e alguns conceitos com o objetivo de levar algumas sugestões do que você pode fazer na sua vida para melhorá-la, torná-la mais leve, torná-la mais tranquila e com o uso de técnicas, seja de tecnologia ou de psicologia, para você ter uma vida melhor. E ao invés de eu apresentar o meu querido amigo Samir, eu peço que ele se apresente. E aí, meu amigo, seja muito bem-vindo. Vou até cumprimentar presencial, porque no virtual eu nunca consigo fazer isso. É verdade. Muito bem-vindo ao podcast. Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade de falar aqui no podcast. Bom, como você já me falou, meu nome é Samir Nassif Palma, eu sou professor de pós-graduação, ensino IA, principalmente para quem não é de tecnologia. Sou profissional da área de tecnologia, com mais de 25 anos, e venho aqui para conversar com você sobre assuntos interessantes que diz respeito a esse blend entre a tecnologia e a psicologia e a parte comportamental do humano, que tem tudo a ver, né, nos dias de hoje que a gente está vivendo. Perfeito. Meu querido, grato aí por aceitar o convite e grato também por criar esse cenário aqui diferente que a gente está gravando hoje aqui, em uma biblioteca, né? Olha que legal essa ideia. E eu gosto de começar, além de você se apresentar, se para você a inteligência artificial fosse uma música, qual seria essa música, meu querido? Essa pergunta é difícil, né? Eu gosto muito de música, eu sou bem eclético. Eleger uma música que representa o que a IA está fazendo, inclusive músicas hoje são criadas por IA. Sim. Né? A gente já sabe que tem plataformas que já divulgaram isso. Mas eu diria que seria uma melodia que tem altos e baixos. Né? Tem aquela parte que é uma parte mais calma, mais tranquila, que precede um pico, né, uma velocidade, e depois a coisa volta ao normal. E por quê? Porque eu estou vendo, a gente está vivendo um momento de mudança, e a IA ela é uma tecnologia, assim como a história já contou, de disrupção. Então a gente está vivendo altos e baixos até a gente entender a melhor forma de adequar a nossa vida com a IA. Legal. Então você não tem aí uma... Se for para você cavar diante desse repertório eclético, fala a primeira música que te vem à cabeça. Eu gosto muito do Bohemian Rhapsody, do Queen. Putz, grilo. Eu acho que ela é uma música que tem esse blend, né? Ela começa tranquila, meio ópera, depois dá uma subida, depois volta. Eu acho que eu elegeria ela. Nossa, ó, deu até arrepio aqui de lembrar da música, cara, porque é uma música muito impactante. Longa. Sim. Que legal, que legal. E agora indo para uma visão mais assim de construir um caminho para que as pessoas possam ficar aqui desde o comecinho até o final. Como que começou sua trajetória em tecnologia e como começou sua trajetória até em inteligência artificial? Porque muita gente acha que inteligência artificial é uma coisa nova, acabou de lançar. Se a gente olha aí ChatGPT, né, ele foi literalmente disponibilizado para a gente em novembro de 2022. Bem recente. Muito recente. Só que até no mercado, o que a gente antes chamava de... Data Science, que é até uma palavra mais nova, ou Business Intelligence, ou mineração de dados, né? Eu ouço falar que dados é o petróleo desde 2014, né? E tem gente falando, não, é o novo petróleo, né? Estamos em 2025, 11 anos depois, pessoas falando que dado é petróleo, né? E coisas que a gente fazia lá atrás, que hoje é chamado de inteligência artificial, e na época não era colocado como inteligência artificial, era estatística, etc e tal. Conta pra gente um pouquinho a respeito da sua visão disso, onde começou essa questão. A gente se conhece desde 2010, né? Lá na Redcar. E conta pra gente um pouquinho aí a sua jornada nessa questão de inteligência artificial, tecnologia e sua visão também conectada ao lado humano, por favor. Tá bom. Bom, um pouco da minha história. Eu estudei, vim do Rio de Janeiro, né? Eu fiz
tecnologia da informação lá na UERJ. E isso, sempre gostei um pouco dessa área de exatas, né? Computadores, né? Na época, precursor da internet, né? Começando a conexão por ADSL, aquela linha bem barulhenta, bem lenta. E já entrei no mercado de trabalho lá no final dos anos 90 para trabalhar com dados. Eu acompanhei muito essa evolução do que a gente viu, database marketing, depois mudou para business intelligence, business analytics, big data e agora IA. Eu acho que a história ela tem uma conexão porque depende muito de dados, como você comentou. Nós não estaríamos hoje no nível que a IA está entregando hoje se a gente não tivesse vivido toda a parte de evolução de maturidade de processamento de dados. Tá? Então, assim que eu entrei, já comecei sempre, toda a minha carreira profissional foi trabalhando com dados. Então, o que a gente chama de inteligência artificial democratizado pelo ChatGPT, mais a parte generativa, é a novidade. Mas a IA que reproduz tarefas humanas repetitivas, ela já vem sendo feita há muito tempo. Tá? A parte de ciência de dados que você contou, a gente já usa há muito tempo. Onde, por exemplo, você vê uma recomendação numa loja que você está... se você está pesquisando esse produto, quem viu esse produto também viu este. Isso é uma inteligência artificial aplicada, né? Uma recomendação de produtos para você comprar baseado no teu perfil. Então foi assim que eu entrei nesse mundo de tecnologia. Como é que eu vi a evolução? Bom, como eu falei, a própria palavra Big Data ela foi cunhada nos anos 90 pela NASA, que era um problema, e hoje a gente já não tem mais esse problema, porque a questão computacional ela evoluiu, e aí eu vou colocar mais termos técnicos que também ajudam a trazer a IA no que está hoje, que é a nuvem computacional, ou cloud computing. Isso só chegou neste ponto por causa dessa evolução. E aí, lógico, a democratização foi com o ChatGPT, que realmente tornou para todo mundo a habilidade de se instalar um aplicativo e começar a usar. Então, é um pouco da jornada essa. Que bacana essa questão aí que você trouxe. E quais foram os pontos mais marcantes? Você trouxe alguns marcos aí nessa história, né? Você falou do Big Data da NASA, você falou a questão aí a respeito também das mudanças do DBM, Database Marketing. Depois do Database Marketing veio aí para Analytics, ciência de dados, etc, etc, etc. Né? Quando você observa essas questões envolvidas, na sua visão, no seu sentimento, o que mais marcou e quais foram os pontos-chave que fizeram essas disrupções tecnológicas, além da evolução técnica propriamente dita, como máquina, por assim dizer, algoritmos, no seu sentimento, e o impacto disso no lado humano? Bom, várias mudanças estão acontecendo, e eu acho que hoje a gente ainda não viu tudo que está para trazer. A inteligência artificial, por si só, está numa mudança e cada vez mais está vindo embarcada em produtos e serviços que a gente está usando. Nesse sentido, como é que eu vejo? A gente está vendo uma transformação até na parte humana, na parte profissional. Todo mundo hoje está temendo, a IA vai tirar o meu emprego? Como que eu preciso me preparar para esse mundo de IA? Então, nesse sentido, a gente precisa ficar um pouco mais cauteloso e mais preocupado em transformações tecnológicas. Elas acontecem, ela cria o estresse, ela cria naturalmente uma ansiedade, mas como toda evolução humana, desde a Revolução Industrial, todos os pontos de quebra, ela traz uma adaptação, uma mudança. E sair da zona de conforto, mudar, é algo que causa ansiedade. Aí ela está causando a mesma coisa. Não é porque você tem essa novidade chegando e não sabe como vai te afetar que você está largado, você vai perder seu emprego. Cabe a você dar um passo de aprender, como que você traz isso para a sua realidade, e então adaptar o seu mundo, o seu trabalho com a IA. Olha que interessante, você trouxe uma visão a respeito dos impactos que a tecnologia traz, inclusive na questão se vai ter, não vai ter emprego, coisas do gênero. Curiosamente, hoje de manhã, eu troquei algumas mensagens com o querido amigo Leandro Queiroz. Lê, você vai ver esse episódio, depois você me fala e a gente conversa mais a respeito. Aliás, você vai ser um dos entrevistados aqui, a gente já combinou, né?
sobre a neutralidade ou não da inteligência artificial, principalmente a generativa, né? A respeito de muita gente se posicionar como se ela fosse uma ferramenta neutra. Eu, particularmente, tenho algumas visões a respeito disso, de um jeito até provocativo e provocador, porque, diferentemente de um instrumento, uma faca, por exemplo, que ela pode ter uma função de preparar um alimento ou machucar alguém. Quando eu penso na inteligência artificial propriamente dita, eu enxergo ela não como uma faca. E eu explico por quê. Na psicologia, uma das linhas que eu gosto e uma das que eu mais estudo se chama analítico comportamental. Ela diz que nós, seres humanos, nosso comportamento, ele é definido não só pelo que eu penso e decido, mas pela influência do meu ambiente. E ambiente é tudo aquilo que é externo a mim ou parte do meu repertório que em algum momento foi colocado em mim, inclusive pelo meio. Eu faço uma analogia, uma brincadeira que, guardadas as devidas proporções, nós somos a todo momento bombardeados de programas que são instalados no nosso sistema. E isso vira critério de decisão, critério de sentimento, critério de comportamento e assim por diante. Então, do meu ponto de vista, tecnologia não é uma coisa neutra. Inteligência artificial não é uma coisa neutra. Principalmente porque IA tem viés. E um viés a partir das perspectivas do que foi instalado nela como algoritmo, como decisão. E para além disso, nem todo mundo tem o mesmo acesso à educação, a experiências. Então nem todo mundo tem um repertório dentro de si para que tenha condições de tomada de decisão. Nem todo mundo tem o mesmo tempo que você e eu de estar aqui, por exemplo, numa sexta-feira, às 9 e pouco da manhã, gravando um episódio de podcast, porque tá ali na sua lida para fazer dinheiro, para sustentar a família, etc e tal. Então, do meu ponto de vista, a inteligência artificial, ela precisa ser democratizada, ajustada e assim por diante, para poder que as pessoas tenham um acesso mais democrático possível, dentre outros fatores muito mais complexos para além disso. Qual é a sua perspectiva, a sua visão a respeito dessa questão do impacto dela para além do trabalho comportamental, etc e tal, na vida das pessoas? Então, bom, vamos começar primeiro pela parte da neutralidade. Eu acho que eu vejo, a IA ela é um programa de computador, e quer dizer isso. Quem criou o programa tem uma forma de pensar, tem alguns viés, às vezes ocultos. Então, todo programa de computador, a menos que tenha tudo objetivo, suas funções têm que ser entregues e não pode fugir daquilo, ele pode ser mascarado, você tira o viés. Mas quando a gente fala de uma IA que gera, ela é criativa, ela tem bases de pensamentos para desenvolver ideias, a criação, ela tem uma influência de quem são os seus programadores. Tá? Mas não significa que ela não pode se moldar. A gente já viu vou dar o exemplo da Alexa. Alexa, todo mundo tem Alexa em casa. Todo mundo não, mas grande parte tem Alexa em casa. A Alexa ela já consegue identificar as pessoas pelo tom da voz, ela consegue identificar pelo jeito que ela conversa. Se você conversa, ela vai te chamar de Daniel. Se outra pessoa que conversar e morar na sua casa, ela vai chamar pelo nome. Por quê? Porque ela molda e começa a interagir com as pessoas de acordo com o seu interlocutor. E ela tem essa capacidade de se moldar. Então, a neutralidade ela é muito difícil de ser atestada. Porque, de qualquer forma, mesmo no desenvolvimento, na criação, até o uso, o viés ele vem embarcado, às vezes oculto, inconsciente, sem a gente perceber. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto sobre como isso cada vez vai impactar a vida das pessoas. Você falou, nem todos ainda têm acesso. Um grande salto que a IA na democratização está trazendo, primeiro, é você poder tê-la no seu aparelho celular. E o aparelho celular é uma porta de acesso a muitos serviços, a muitos benefícios e às vezes até malefícios que todos estão tendo. Porque independente da classe social, um aparelho celular é uma forma de ser contactado até para você
buscar um benefício social, além do documento, você tem que ter um telefone celular. Então, quando você tem a IA possível estar embarcado no seu aparelho celular, você está trazendo mais capacidade. E aí as pessoas, com o tempo, vão começar a descobrir e vão começar a usá-la. Algumas classes já estão usando, eu falo classes porque é pessoal que, por exemplo, meus alunos utilizam em sala de aula. O professor utiliza para preparar a aula, né? O jornalista utiliza para criar artigos. As publicações, já falamos de artistas, músicas sendo criadas pela própria IA. Então, ela está cada vez mais presente e a gente não vai perceber. Perfeito, perfeito. E isso é uma questão muito profunda, né? E sistêmica e muito maior do que a gente. Eu particularmente acho também que a revolução que a gente está vivendo é sem precedentes, eu diria. Sim. Né? E é muito difícil até os futuristas aí preverem exatamente o que vai acontecer, né? É complexo. Eu tenho um outro exemplo, Daniel, se me permite, claro, que a gente está vivendo. Vamos falar da parte terapêutica. Vamos falar da parte psicológica, né? Eu já tive relatos de alunos que, num momento de ansiedade ou de muitas dúvidas ou de incômodo, não encontrou ninguém com quem conversar, começou a conversar com a IA. A IA percebe isso e, de alguma forma, começou a interagir e, aos poucos, eu não estou querendo, né, extrapolar e dizer assim, nossa, a IA agora é seu terapeuta. Mas o relato, o testemunho foi muito forte no sentido que, nossa, eu consegui explicar o que eu estava sentindo e ela começou a conversar comigo, não só por texto, mas por áudio, porque agora você pode falar e ter uma conversa igual a gente está tendo. Ela conseguiu, de alguma certa forma, me deixar um pouco mais calmo. Isso, para mim, foi um relato impressionante, né? Eu acho que, assim, nada substitui contato humano, a gente pode falar de humanização da IA, mas cada vez mais a simulação, a capacidade de um programa de computador simular a cognição humana e se conectar com você no seu momento e conversar, ele está evoluindo, né? E como tudo, a gente não sabe, né? Tem muitas coisas boas, mas também pode vir alguns riscos. Sim, sim. Esse ponto que você trouxe foi até um post que eu fiz no LinkedIn, fazendo um comentário que a IA pode sim interpretar, aprender, perceber, inclusive emoções humanas, conforme tom de voz, conforme o texto escrito, conforme expressões, se é por vídeo, assim por diante. Alguns riscos que podem existir aí é que, por mais que a IA se baseie em dados, ela não vai ter o histórico completo do cliente-paciente. Outro detalhe, estamos falando de estatística. Estatística tem um percentual de erro. E quando a gente olha numa perspectiva de psicopatologias, por assim dizer, vários sintomas, que é o que o paciente relata para a IA e para um psicólogo ou psiquiatra, eles são em comum para várias disfunções, para várias psicopatologias diferentes. Então existe uma sobreposição gigantesca de problemas, de sintomas para problemas distintos, cujas tratativas, cujos tratamentos são completamente diferentes e que podem levar em consequências até perigosas e danosas, por assim dizer, né? Então, apesar da IA estar em evolução, eu acho importante ressaltar que existe uma margem de erro. Sim. E se por acaso uma pessoa pedir para a IA uma recomendação de um tratamento, pode ser que esse tratamento não seja o mais adequado para aquele problema que a pessoa estava vivendo, né? Então, por isso que eu até gosto de trazer, quando os alunos me perguntam sobre isso em aula, inclusive, ou amigos, eu falo assim, nada dispensa um diagnóstico profundo, uma visão humanizada, um olho no olho, igual a gente está aqui. Cara, a gente preferiu gravar pessoalmente do que virtual, só por assim dizer, sim, né? Então, assim, eu acredito que cada vez mais a IA vai ser mais precisa, porque quanto mais dados, mais profundo e precisa ela se torna.
E mesmo assim ainda existe um certo risco, né? Que é interessante e importante a gente passar por um olhar técnico humano, por assim dizer. Sim. Né? Esse disclaimer eu acho importante. Eu vou dar um outro exemplo, a parte médica. Né? A IA ela acelera a detecção, ela acelera a recomendação de possíveis diagnósticos. Sim. Né? Ela tem uma capacidade tecnológica de acelerar o processamento de muitos dados, de análise de imagem, né? De antecipar um possível desenvolvimento de algo. Mas a decisão final é do médico. Boa. Por quê? Porque o médico ele tem mais informação, ele tem estudo, ele tem algo que nem sempre a IA, a gente não pode confiar no diagnóstico da IA. Nem tudo a nossa relação humana, vida, né? Bioquímica, Sim. biologia, Sim. é matemática. A matemática ela é muito probabilística. Sim. Então, e o corpo humano, a biologia, nem sempre ele é probabilístico. A gente já viu casos, né, de diferentes que não se justifica, a ciência não consegue justificar. Então, nesse sentido, a última palavra humana, ela é fundamental. Excelente. Você trouxe a questão probabilística, né? Me fez até lembrar dos outliers, Sim. Que são os pontos fora daquela normalidade, da curva. E se eu tratar um outlier com o mesmo tratamento, com o mesmo protocolo de alguém que está na norma, provavelmente não vai dar certo. Exato. Né? Exato. Provavelmente vai dar ruim, vamos brincar assim, né? E pensando aqui, dicas para quem gostaria de entrar nesse mundo de inteligência artificial, você como professor, que dicas que você poderia dar para pessoas leigas que estão aqui nos vendo, nos assistindo, né? A respeito de como eu entro nesse mundo e como eu tiro o melhor proveito até para pensar em me preparar para tudo que está acontecendo. O primeiro passo é estar aberto à mudança, né? Sair da zona de conforto. A história da humanidade nos mostrou que a gente só evoluiu porque homens e mulheres saíram da zona de conforto. Existe oportunidades de treinamentos, comece a experimentar, comece a vivenciar, a ter alguns exemplos. E aí, lógico, se você quer algo mais estruturado, mais um método melhor de aprendizado, existem capacitações, cursos de pós-graduação, como aqui eu sou professor, que traz essas habilidades de adequar a IA à minha realidade. Uma vez mais, eu reforço, a gente está no meio de uma transformação. Toda semana tem novidade. Então, nem tudo que a gente está ensinando hoje, talvez daqui a meses, vai ser 100% aplicado. É importante que a gente traga, junto com você também, né, sabe, é professor também da pós-graduação, buscar esse equilíbrio de você sair da zona de conforto, controlar a sua ansiedade, mas buscar e ter certeza que as respostas não são determinísticas, são probabilísticas, mas você entendendo o que a IA pode trazer, você faz esse exercício de, e o que eu faço hoje? O que eu consigo utilizar a IA? Eu vou dar vários exemplos, tá, Daniel, de várias áreas. Advogados utilizam IA para gerar peças e responder com maior velocidade. Administradores usam IA para fazer análise rápida de alguns riscos, né, ou até gestores de projeto, quais possíveis riscos que eu tenho. O professor, já comentei, utiliza IA. O aluno utiliza IA. Várias áreas. A área de saúde utiliza IA. Atendimento ao cliente, cada vez mais está sendo atendido por IA sem perceber. Agendamento de consulta ou até agendamento de exames, análise de resultados. Então, assim, a IA ela está cada vez mais presente, a gente não vai saber. Então, essa é a minha recomendação. Busque aprender algo novo que a IA possa te ajudar. Muito legal, muito legal. Eu gostei demais do ponto que você trouxe, que é muito mais comportamental que técnico. Sim. Né? Sim. Até porque o técnico está mudando cada vez mais, e eu até diria, na minha perspectiva, que o técnico vai deixar de ser cada vez mais técnico, vai ser menos técnico. Se a gente observar, programador é uma função que a IA, a Microsoft já até declarou, entre 20% e 30% do código que eles geram hoje é feito por IA. Uhum. E ouso dizer que com a evolução da própria IA,
ela vai ser muito melhor do que muitos programadores, porque é dado, Sim. é lógica, é sequência, né? Sim. Então o lado humano vai ser cada vez mais importante, por assim dizer. Até nesse exemplo de programação, eu já recebi uma pergunta, né, de um aluno: vai acabar a função desenvolvedor, né? Bill Gates e outros nomes falam. Eu vejo que vai transformar. Uhum. Porque, sim, fazer programas, pedaços de código, a IA pode fazer. Sim. Agora, montar a solução, que são peças de um quebra-cabeça, que usam pedaços de código, isso ainda o humano precisa fazer, como um arquiteto da solução. No sentido que eu preciso me preocupar com isso, esse pedaço eu uso nesse aqui, não, tem que mudar. Então você vai ter uma relação homem-máquina no desenvolvimento cada vez maior. Se você só faz código, de fato você está com um grau de ameaça. Mas se você faz o código e vê, essa parte eu uso nesse momento, nessa cadeia, nesse fluxo, nesse processo, isso ainda é muito importante, o humano traz essa visão fim a fim da solução, da aplicação que está sendo feita. Nossa, eu gostei demais dessa perspectiva que você trouxe também, e me remete a pensar um trecho de um livro que eu estou lendo, de visão sistêmica integral, que ele fala assim: eu me torno cada vez mais ético quando eu consigo articular perspectivas de mais gente possível. Exato. Exercício de empatia. Exercício de empatia. E na minha perspectiva, o técnico, ele vai ser técnico no sentido de articular essas perspectivas diferentes em conjunto, furando bolhas, para que as microbolhas se explodam e se misturem, com visões diferentes, com perspectivas diferentes, para que um sistema criado ele tenha vieses misturados, digamos assim. E eu até gosto de dizer que, na minha perspectiva, o viés foi colocado como uma coisa, como critérios e perspectivas de um grupo fechado que podem gerar, inclusive, algo ruim para outros. Na minha perspectiva, o viés nada mais é do que um conjunto de ideias com um fim, com um objetivo. Só que quando ele está hermético numa perspectiva de um grupo, sem avaliar a perspectiva de outros grupos, é aí que ele se torna o viés ruim. Sim. Quando eu explodo essa visão e avalio o impacto em outros grupos para além do meu, eu estou sendo mais inclusivo nessa visão. E eu acho que os humanos programadores futuros, o papel deles vai ser furar esses vieses de grupos e pedir para a própria IA falar assim: interconecta o impacto disso com outro grupo que não tem nada a ver com o meu grupo social. Sim. Por exemplo. Sim. Né? Que eu estou protegendo uma fraude de um banco, por exemplo, mas como que eu faço isso aqui também não fazer parecer fraude para uma pessoa que é cliente, que vai usar o mesmo sistema, que não é do mesmo grupo necessariamente que eu estou avaliando aqui? Para que eu não pegue e fale assim: isso aqui é uma fraude e, porventura, esse critério pode ser até exclusivo ao invés de inclusivo, numa perspectiva qualquer, por assim dizer. Né? E já indo para encerrar aqui no nosso bate-papo, que por mim a gente ficava aqui mais horas e horas. Né? Que mensagem que você deixaria final se o mundo inteiro pudesse ouvir isso que você vai falar aqui agora? Qual seria uma mensagem que você deixaria sobre a sua perspectiva técnica, humana, esse ser humano que você é super gentil, amoroso, inclusivo? Não é à toa que a gente é amigo, né? Que a gente se aproxima, que a gente colabora, que a gente se ajuda, né? Aliás, eu sou grato demais a ti por várias coisas, você sabe disso, já te expressei isso, né? Que mensagem você deixaria para todo mundo que está nos escutando aqui, de como viver melhor, como usar tudo isso para despertar aí um viver melhor? Acho que a principal mensagem: a gente está numa era onde a IA traz coisas ruins, né? Por exemplo, fake news, a era da desinformação. Uma das ameaças da IA ao indivíduo é que você pode construir algo fake com relação a um indivíduo, pode afetar um grupo. A mensagem que eu deixo é: primeiro, não tema o desconhecido.
vá mais adiante, explore o que a IA pode trazer de benefícios, isso é fundamental. Não precisa ser da área de tecnologia. A IA ela veio para ser democratizada de qualquer origem, de qualquer formação que você tenha, tem espaço. Ela tem uma tecnologia embarcada, naturalmente, mas é a tecnologia que você tem que saber igual usar o telefone celular. Eu faço uma metáfora. Uhum. E o segundo ponto é, cada vez mais entenda que a primeira coisa, que o primeiro conteúdo que você é exposto pode não ser verdadeiro. Né? Esse é um hábito que nós temos que criar. Sim. Principalmente no momento, porque é um reflexo, um malefício da IA, essa desinformação, essa imagem. A gente já sabe que tem vídeos que podem ser criados, filmes podem ser criados, áudios podem ser criados. Dê um passo para desconfiar e explorar mais, para ter certeza. Porque você pode ser vítima e você também vai entender, nossa, eu nunca falei aquilo e fizeram falar. Então é uma mensagem dupla no sentido de, primeiro, não tema o desconhecido, vai atrás para conhecer, aprender, e ao mesmo tempo passe a ser mais vigilante. Nós estamos num momento onde a gente quer compartilhar a primeira notícia que a gente vê, a gente quer dar esse tom do furo, né, do jornalista, mas nem sempre aquilo é real, é um fato. Verifique antes. Então, desacelera, tenha esse esforço a mais para você não incorrer num erro, uma falha. Muito legal. Faz o movimento contrário da IA. A IA está acelerando, desacelera. Seja mais humano. Boa, boa. E como as pessoas te acham nas redes sociais? Por onde que você publica coisas? Ou como as pessoas podem conversar com você? Eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram. Basta procurar pelo meu nome. Tá? O professor Samir. Tá? Também tenho publicações na área que eu trabalho, de tecnologia. Então, assim, acho que se buscar lá por Samir, Nassif e Palma, vai me achar. Perfeito, perfeito. Meu querido amigo, muito obrigado por sua disponibilidade, gentileza, generosidade por estar aqui comigo, por compartilhar tanta coisa. É o que eu falei, por mim eu ficava mais horas e horas aqui, filosofando, falando de coisas assim. Grato demais, viu? Obrigado pelo convite e a oportunidade. Vamos voltar. Vamos. Mais tempo, mais conversa. Com certeza. E você que nos acompanhou até aqui, viu, ouviu, escutou, curtiu, compartilha com seus amigos. Mande para que mais pessoas tenham atenção para todas essas transformações que a gente está vivendo. Né? Agradeço por estar aqui conosco até esse momento e até o próximo episódio.